se faça presente junto aos teus filhos. Dá-nos tua paz, teu amor, vem habitar entre nós, Senhor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre as suas vidas agora, neste momento, em todo o tempo, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Somos a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu dou boas-vindas a você para mais este culto de adoração, este culto abençoado que temos sempre aos domingos para louvar e engrandecer o nosso Deus. Hoje é um culto de Santa Ceia e nós queremos nos alegrar no Senhor por este memorial tão maravilhoso que o Senhor nos deixou como ordenança para seguirmos e andarmos sobre esta esperança bendita no Senhor. Eu quero iniciar este culto então com uma palavra que se encontra no Salmo 89 e ela diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu as confirmarás nos céus. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pela fidelidade de Deus, pelo seu amor grandioso sobre nós. Hoje é um culto de Santa Ceia. Que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa tocar profundamente a sua alma e você seja edificado no Senhor, fortalecido na presença de Deus. Vamos orar e dar início a este culto em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Porque o Senhor é um Deus que proveu todas as coisas e proverá todas as coisas para nós até aquele dia. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua bondade e a tua benignidade nos cercam e nos seguem todos os dias. E nós queremos te louvar por isso. Hoje, Senhor Deus, queremos celebrar na Santa Ceia do Senhor a tua vinda, a tua morte, a tua vitória, a tua ressurreição. Nós queremos anunciar a tua vinda, Senhor Deus, através deste ato da Santa Ceia. Abençoa os atos deste culto, o momento com as crianças, a palavra que será ministrada pelo pastor Paulo, pelas as músicas, os louvores que serão cantados, enfim, ó Deus, nos abençoe e receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus o fazemos, em nome de Jesus pedimos, assim seja, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja este um culto abençoado e poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Com a minha vida quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro
aos teus pés, eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei.
morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte Ressuscitou, oh, oh, oh. 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 Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom e gracioso Deus seja com cada um de vocês. Bom, agora vamos participarmos da mensagem, vamos ouvir a mensagem de Deus, o que Deus tem para nós, o que Ele deseja falar para nós. Espero que Deus fale com você de uma forma poderosa hoje. Antes disso, eu queria agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem ali conosco, sábado, naquele novo local onde nós estaremos reunindo como igreja local, Ramo Novo, para louvarmos a Deus. Quero agradecer a todos que estiveram ali presentes, a oração que nós fizemos juntos, abençoando aquele lugar, a organização da nossa comunidade e também o apoio de cada um de vocês, os que têm nos ajudado em oração, os que têm contribuído, porque ainda vamos participar ali da reforma e precisamos da ajuda dos irmãos, e também entendemos aqueles irmãos que não puderam estar conosco, evidentemente, muitos já tinham alguns compromissos, viagem, até porque foi um feriado, mas não importa, nós estivemos ali e vamos continuar ali, e você que não pôde estar no sábado, certamente será conosco nos nossos cultos, assim que estivermos pronto para nos reunirmos naquele lugar. Obrigado a todos, o lugar é lindo, maravilhoso e sobretudo gracioso, será um local a mais para que alguém possa entrar e conhecer a Cristo e ser salvo antes da sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, eu quero, antes de cearmos, falar com vocês hoje a respeito de um tema que nós intitulamos aqui para a nossa meditação, que é Lembrai-vos da morte de Cristo. Lembrai-vos da morte de Cristo. Queridos irmãos, a Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vou ler mais uma vez. Porque sempre que comerem deste pão ou beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós, deve ser lembrado por todos os cristãos e por todos os crentes espalhados por toda a face da terra. Todos quanto um dia ouviram o Evangelho e creram na pessoa bendita de Jesus Cristo e o receberam como único e suficiente Salvador pessoal, devem sempre, constantemente estarem se lembrando daquilo que Deus fez ali por nós, naquela cruz. Agora, como a morte de Jesus deve ser lembrada, como é que nós podemos sempre estar nos lembrando da morte de Jesus como cristãos, como fiéis e seguidores de Cristo? Bom, na noite em que a Páscoa judaica era comemorada uma vez por ano, todos os judeus se reuniam em Jerusalém para comemorarem a Páscoa, a celebração da saída do povo de Deus do Egito. Era comemorado todos os anos ali em Israel. Jesus reuniu os seus discípulos e ele estabeleceu um procedimento muito simples aos seus seguidores, aos seus discípulos, que foi a ceia do Senhor. Ele estabeleceu a ceia do Senhor aos seus discípulos e ele ordenou aos seus seguidores que persistissem sempre em fazer isto, ou seja, a ceia do Senhor em memória dele. Então foi assim que Deus achou que deveria ser feito para que jamais nós esquecêssemos da morte de Jesus por nós na cruz. O Senhor Jesus estabeleceu a ceia, o comer do pão e o beber do cálice. Foi Ele quem estabeleceu. E Ele o fez para que os seus seguidores, os seus discípulos, a igreja, jamais se esquecesse da sua morte ali na cruz.
Lemos na carta do apóstolo Paulo, quando está instruindo a igreja de Corinto a respeito de como deveria ser a ceia do Senhor, como é que deveria ser esse memorial da ceia do Senhor, na prática, para que os crentes não esquecessem da obra do Senhor. Ele escreve dizendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26, o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que ceamos, que pegamos o elemento pão, o elemento cálice, dele participamos em memória do Senhor, isso nos faz lembrar, evidentemente, do seu sacrifício e da sua morte por nós ali na cruz. Então, meu irmão, a ceia é um memorial, a ceia do Senhor é um memorial que foi instituído para nós, o que seguimos a Cristo, para os cristãos, para a igreja, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos sempre nos lembrar da sua morte por nós ali na cruz. Todas as vezes que ceamos, lembramos da morte de Cristo e anunciamos esta morte de Cristo aos que conosco estão e os que estão próximo de nós no momento em que estamos ceando. Talvez você já tenha alguma vez se perguntado: por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Meu irmão e minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando fazemos uma pergunta como essa, nós devemos ter cuidado para não colocar Deus em questão. Quando nos perguntamos a nós mesmos, a alguém: mas por que Jesus morreu? Por que ele teve que morrer? Nós precisamos ter muito cuidado para que não coloquemos Deus em questão. Até porque perguntar-se por que Deus não encontrou outra maneira de fazer algo é sugerir que o caminho que ele escolheu, que foi a morte de Jesus na cruz, não é o melhor curso de ação e que algum outro método talvez seria melhor. Quando nós questionamos isso, podemos estar achando que Deus errou e que ele podia ter pensado melhor e talvez escolhesse uma outra forma. Acontece que geralmente, meu irmão e minha irmã, geralmente o que percebemos como um método melhor é aquele que parece certo para nós. Sempre que achamos que podia ser diferente, é alguma coisa que nós achamos de acordo com o que nós pensamos e desejamos e que achamos que seria melhor. Mas, meu irmão e minha irmã, meu querido amigo, entenda: antes que possamos lidar com qualquer coisa que Deus faça, precisamos primeiramente reconhecer que os seus caminhos e pensamentos não são os nossos. Eles são mais altos que os nossos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Declara o Senhor: nem os seus pensamentos, nem os seus caminhos são iguais os meus pensamentos e os meus caminhos. Além disso, a palavra de Deus ainda nos diz muito mais. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, está escrito: eis a rocha,
eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Esse é o nosso Deus. Portanto, o plano, meu irmão e minha irmã e meu amigo, o plano de salvação que ele projetou é perfeito, justo, reto, e ninguém poderia ter apresentado um plano melhor. Ninguém poderia ter apresentado um plano melhor. A Bíblia diz, na carta de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, está escrito: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, meu irmão e minha irmã, as evidências afirmam que Jesus, sem pecado, sangrou e morreu verdadeiramente ali naquela cruz. Mas a pergunta que muitos fazem é: por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer, meu irmão, minha irmã? Jesus morreu para que os humanos, como eu e você, e a nossa casa, a nossa família, Jesus morreu para que os humanos pudessem ser perdoados dos seus pecados e receber a vida eterna. Foi para isto que Jesus Cristo veio e foi por isso que ele morreu. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados e pudéssemos receber por meio da nossa fé nele, na nossa confiança nele, a vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom de Deus, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 7, nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão, a purificação. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Foi por isso que ele veio. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, a morte de Jesus foi planejada. A morte de Jesus foi planejada, foi necessária e teve um santo e misericordioso propósito divino. Jesus morreu para nos perdoar, salvar e nos dar a vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para que você possa entender um pouco mais, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, como já disse, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, está escrito: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Queridos, mas por que a morte? Você pergunta, mas por que ele teve que morrer? Queridos, a punição pelo pecado, entenda, a punição pelo pecado é a morte.
A punição pelo pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 6:23, nós já lemos aqui, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então entenda, meu irmão e minha irmã, Deus criou a terra e o homem perfeitos. Quando Deus criou o planeta, a terra e tudo quanto aqui Ele colocou, e o ser humano, Ele os criou perfeitos. Mas quando Adão, o primeiro homem que Deus criara, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, desobedeceram os mandamentos de Deus, a ordenança de Deus, Deus teve que puni-los. Teve que puni-los. Até porque um juiz que perdoa infratores da lei não é um justo juiz. Vou repetir. Um juiz que perdoa infratores da lei não é um justo ou não é um juiz justo. O nosso Deus não é um juiz como muitos juízes de tribunais que nós vemos espalhados por todos os estados da nossa nação e sobretudo por nosso Supremo Superior aqui, lá, nada disso, que fica absolvendo pessoas que transgridem leis e que são corruptos e que roubam e que fazem todo tipo de coisa ruim e ilegal, mas que são absolvidos. Não, o nosso Deus, Ele é justo juiz. Por isso a morte precisava ser, a punição pelo pecado é a morte. Quando Eva e Adão desobedecem, Deus tem que puni-los, porque um juiz que perdoa os infratores não é um juiz justo. Da mesma forma, meu irmão, negligenciar o pecado tornaria Deus, que é santo, em um Deus injusto. Ele é santo, se ele não condenasse, não julgasse, ele seria um Deus injusto. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17, nós lemos o que Deus disse a Adão quando Deus o colocou no jardim. Disse Deus: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui foi a palavra de ordem do Senhor: não coma. Pode comer de todas estas, menos esta. Porque no dia que comer essa que eu disse para não comer, saiba, é certo, morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. E todos quanto transgridem a lei precisam ser punidos. E isto nós o chamamos de justiça. Então, meu irmão e minha irmã, o primeiro humano, Adão, foi criado perfeito e sem pecado. A desobediência, o pecado de Adão afetou muito seus descendentes e todos os habitantes da terra que vieram após ele. A Bíblia diz: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos sejam aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus. Romanos 5:19. Através da desobediência de uma só pessoa, toda a humanidade sofreu a consequência, mas pela obediência de um só homem, que é Jesus, toda a humanidade pode ser abençoada e salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também era perfeito, mas ele nunca pecou. Adão era perfeito e pecou. Jesus era perfeito, mas não pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ele podia ser um sacrifício de expiação, de compensação pelos nossos pecados. A Bíblia diz: ele é a propiciação, ou seja, ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo.
Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício, Ele é o preço que foi pago para a remissão dos nossos pecados, para que tivéssemos perdão dos nossos pecados, não só nosso, mas de todas as pessoas do mundo, nos diz na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. Então, meu irmão, minha irmã, assim como a desobediência de Adão contaminou toda a raça humana, toda a família humana com o pecado, assim também a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, removeu a mancha do pecado de todos os que exercem fé nele. Assim como Adão pecou e contaminou e trouxe maldição sobre toda a humanidade, Jesus veio e trouxe bênção e salvação, perdão e regeneração a todos os homens que nele creem. Em certo sentido, Adão, meu irmão, em certo sentido, Adão vendeu a humanidade para o pecado, e Jesus, de forma voluntária, morreu por nós, comprou a humanidade para si mesmo. Adão vende a humanidade, Jesus vem e compra a humanidade e resgata a humanidade de novo para si. Por causa disso, se alguém hoje que pertence a ele comete um pecado, a Bíblia diz que nós temos hoje um advogado, nós temos hoje um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, para nos justificar. Ele está lá sempre para nos justificar e nos perdoar, diz na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Queridos, a promessa que Deus fez de salvação, logo quando o homem pecou, logo quando o homem desobedeceu a Deus, logo quando o homem trouxe para si a condenação e a morte por causa da sua desobediência a Deus, Deus fez ao homem uma promessa, e a promessa da salvação exigiu uma morte inocente. Uma morte inocente. Embora Deus tenha banido Adão e Eva do jardim, Ele não os deixou sem esperança de reconciliação. Ele prometeu que enviaria um Salvador para derrotar a serpente, o tentador, o enganador, o inimigo de nossas almas. Ele prometeu que enviaria alguém para destruir aquele que, por sua vez, quer causar o mal a toda a humanidade. Diz Gênesis capítulo 3, verso 15, porém, esta é a promessa, Deus disse, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Até lá, então, até que essa profecia se cumprisse, até que viesse Jesus para vencer a Satanás e vencer o tentador com a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida sem pecado, até lá então os homens viviam sacrificando cordeiros inocentes, mostrando o seu arrependimento de pecado e com uma fé no futuro sacrifício de Deus que pagaria pela humanidade por meio do seu Filho amado Jesus, o Messias prometido. Deus reafirmou a sua promessa do sacrifício a homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros no Antigo Testamento, assim como também para os profetas. Deus anunciou que ele enviaria alguém que realmente viria resgatar a humanidade. E então, meu irmão, minha irmã, aqui reside a beleza do plano perfeito de Deus. O próprio Deus forneceu o único sacrifício, Jesus, que podia expiar o pecado do seu povo. Vou repetir. Aqui, nesse fato de Deus ter dito que enviaria alguém para resgatar a humanidade perdida e manchada e condenada à morte por causa do pecado, ele enviaria alguém. Então aqui reside a beleza do plano perfeito de Deus, ou seja, o próprio Deus forneceu o único sacrifício que foi Jesus, seu Filho, que podia expiar os pecados do seu povo. O Filho perfeito cumpriu o requisito perfeito de Deus, da lei perfeita de Deus. Vou repetir. O Filho perfeito de Deus cumpriu o requisito perfeito de Deus, da lei perfeita de Deus.
pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pois o salário e a consequência do pecado é a morte. Portanto, é perfeitamente brilhante em sua simplicidade. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Ele se fez. Ele não pecou, nunca transgrediu, mas ele se fez pecado por nós, morrendo por nós em nosso lugar, para que nele, por causa da sua morte, nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Aceitos por Deus. Os profetas também predisseram a morte de Jesus. De Adão a Jesus, Deus enviou profetas à humanidade, avisando-os da punição do pecado e predizendo o futuro Salvador, o Messias. Centenas de anos depois, as profecias foram cumpridas no período do Senhor Jesus, que nasceu verdadeiramente, como Isaías profetizou, da Virgem Maria. E quando o profeta João Batista viu Jesus se aproximando, ele clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito, eis aí o sacrifício perfeito, eis aí o sacrifício sem mancha, eis aí o sacrifício sem pecado, eis aí o sacrifício que Deus vai aceitar e vai receber para salvar e resgatar de novo para si a humanidade que criara. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, como o profeta Isaías predisse, Jesus foi crucificado entre dois criminosos, mas foi enterrado na tumba de um homem rico. Entretanto, ele não permaneceu na sepultura, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso é que ele pode nos dar a vida eterna. Em terceiro e último lugar, Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu porque o pecado precisaria ser punido. Mas ele morreu também para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Adão, meu irmão e minha irmã, foi criado para viver para sempre. Adão não foi criado para morrer. Adão não foi criado perfeito para viver para sempre, mas seu pecado teve como consequência a morte. A morte. E por meio de Adão, também o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. E separados e destituídos estão da glória de Deus. Em contraste, a morte de Jesus não só removeu a mancha do pecado, mas também cancelou a sentença de morte para todos os que exercem uma fé pessoal nele. Aleluia. Vou repetir. É isso que a morte de Jesus nos trouxe. Em contraste com a morte de Adão e do pecado de Adão, que trouxe a morte a todos os que pecam, como Adão pecou, em contraste, a morte de Jesus não só remove a mancha do pecado que é em nossa vida, mas também cancela a sentença de morte eterna para todos os que exercem uma fé pessoal em Jesus Cristo. A Bíblia resume muito bem essa questão dizendo: assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade imerecida reinasse por meio da justiça e levasse a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:21.
Vou ler mais uma vez. A Bíblia diz: assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade imerecida, a graça de Deus imerecida, reinasse por meio da justiça e levasse a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja. Foi por isso que Jesus morreu. É claro que hoje, meus irmãos, como eu e você, muitos que nós sabemos, é claro que hoje os humanos não vivem muito tempo. Já não vivem mais muito tempo aqui nesse mundo terreno, mas Deus garante que vai dar a vida eterna aos humanos justos e ressuscitarão os mortos para que eles também possam se beneficiar da morte sacrificial de Jesus na cruz. É claro que ainda estamos num mundo pecaminoso e ainda morremos em partir, mas Deus nos promete dar a vida eterna a todos quantos neles creem e promete ressuscitar aqueles que já morreram crendo nele, para que vivam para sempre e sempre com ele por toda a eternidade. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 29, os justos que foram justificados pelo sangue derramado de Cristo na cruz, os justos que creram que a morte de Jesus foi uma morte sacrificial para perdão dos pecados dele, o crente em Jesus Cristo, o cristão, o seguidor de Jesus, os discípulos, o texto diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22, está escrito: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Todos recebem a vida eterna. Em Cristo. Porque sem Cristo não há vida eterna. Meu irmão e minha irmã, vamos ceiar juntos nesta noite. Como a morte de Jesus deve ser lembrado? Sempre celebrando a ceia do Senhor. É por isso que celebramos a ceia do Senhor, para lembrar, porque o texto diz, porque sempre que comerdes desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque Jesus teve que morrer? Sempre que ceiamos, nos lembramos da morte de Cristo por nós. Por que Jesus teve que morrer? Lembre-se, meu irmão e minha irmã, o Deus Santo não pode deixar o pecado ficar impune. Carregar nossos próprios pecados significa sofrer o julgamento de Deus nas trevas eternas. Louvado seja Deus, ele cumpriu a sua promessa de enviar e sacrificar o Cordeiro perfeito para carregar os pecados daqueles que nele creem e que nele esperam e que nele confiam. Meu irmão, minha irmã e meu amigo que me ouve, Jesus teve que morrer porque é o único que pode pagar a penalidade pelos nossos pecados. Vou repetir. Jesus teve que morrer porque é o único que pode pagar a penalidade pelos nossos pecados. Jesus morreu para que os humanos pudessem ser perdoados dos seus pecados e receber dele a vida eterna. Assim, meu irmão e minha irmã, quando participamos da ceia do Senhor, lembramos e anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. E você que me ouve, creia, foi por você também. Ele morreu por você também, para perdoar os teus pecados, para mudar a sua vida e lhe dar a vida eterna. Creia nisso, pense nisso e venha para Jesus enquanto é tempo. Ouça essa canção e já já voltaremos
para participarmos da ceia do Senhor. Deus abençoe você. Foi por você também. Foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se entregou. Foi por você também. Foi por você também que o Mestre agonizou. Vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou. Foi por você também. Foi por você também que Jesus mostrou amor. Padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus mostrou amor. Muito bem, meus irmãos, é chegada a hora então de nós participarmos da mesa do Senhor, de celebrarmos juntos este momento tão importante da Igreja de Cristo, o momento da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Ceia esta que o Senhor Jesus mesmo instituiu e disse para que nós a fizéssemos como um memorial, como disse o pastor Paulo na sua mensagem, sendo um memorial, lembrando-nos daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e anunciando então a volta do Senhor Jesus, a sua vinda para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Façamos isso com alegria, façamos isso com reverência, façamos isso com gozo no coração. Eu gostaria de ler então alguns versículos da palavra do Senhor, e diz assim: disse-lhes Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 15, disse-lhes Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Meus irmãos, Jesus ansiava e desejava estar com os seus apóstolos, com aqueles que o estavam seguindo, aqueles que ele estava preparando. E agora conosco, a mesma situação. O Senhor Jesus deseja estar sempre conosco. Deseja você também a mesma coisa. E depois Jesus, no versículo 19, diz assim: e tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus irmãos, eu tenho aqui comigo os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, e eu gostaria que você aí na sua casa fizesse a mesma coisa, tomasse agora, para que pudéssemos participar deste momento tão sublime da Igreja de Cristo. Jesus disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Este não é o corpo de Cristo, mas ele simboliza, ele é um memorial que nós devemos tomar, lembrando-nos da morte do Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. Vamos orar
e oferecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este pão que podemos ter, por este memorial tão maravilhoso, Senhor Deus, que nos faz, Senhor Deus, lembrar da Tua graça eterna sobre nós, da Tua misericórdia sobre a nossa vida, do Teu amor eterno sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, com graça, com alegria nos nossos corações, comamos desse pão e sejamos gratos a Deus. Aleluia! Graças a Deus, nós podemos tomar do pão, tomar do corpo de Cristo, participar desse momento tão sublime. Depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice, dizendo: este cálice representa o meu sangue, que é oferecido por vocês. Bebam, tomem e sejam gratos sempre, para que a bênção de Deus venha sobre nós, para que estejamos sempre firmes na presença de Deus. Vamos tomar então este suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. Bebamos todos e sejamos gratos a Deus. Obrigado, Senhor, por esta bendita hora, por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos oferece, ó Pai, para estarmos como igreja do Senhor, te adorando, te bendizendo, ceando na Tua presença e anunciando a Tua volta, Senhor Deus, anunciando a Tua vinda, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor se ofereceu a nós como pagamento pelas nossas vidas, para tirar de nós a culpa do pecado, para nos oferecer a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, e que nós possamos ser agradecidos e louvarmos ao Senhor em todo tempo, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe toda a Tua igreja, todo o Teu povo, e agradecemos neste momento pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus o fazemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ouvir agora uma música, um louvor, que alegra o nosso coração, que nos edifica e glorifica o nome do Senhor. Vamos ouvir e já voltamos para encerrarmos este culto. Deus abençoe. Estavas lá quando o sol
Estavas lá quando ele ressurgiu. Nisto pensando quanto tremo. Estavas lá quando ele ressurgiu. Muito bem, amados, glória a Deus por esta canção, esta linda canção. Louvado seja Deus pela mensagem que ouvimos, pela ceia do Senhor, pelas músicas, os momentos com as crianças. Agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá e sabemos que estamos unidos no Senhor, estamos em unidade no Espírito de Deus para fazermos, mesmo à distância, fazermos tudo para a honra e glória do Senhor, para a edificação da igreja. Nós queremos então encerrar este culto louvando a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas e pedindo que Deus nos dê uma semana abençoada na sua presença. Vamos orar e encerrar este culto para a glória do nosso Deus e termos uma semana poderosa no Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por todos esses dias, ó Pai, em que nós temos andado na Tua presença, o Senhor tem revelado o Teu amor para conosco, tem manifestado, Senhor Deus, os Teus cuidados sobre as nossas vidas. E nós Te louvamos neste momento pelo culto que pudemos participar, pela ceia do Senhor, pela mensagem pregada, pelos louvores, enfim, por todos os atos do culto. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, e pedir as Tuas bênçãos sobre todos os irmãos, sobre todos estes que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os fortaleça e deles, Senhor Deus, sempre a visão do alto, ó Deus, do reino do Senhor, para que possamos andar nesta vida de maneira sóbria e, Senhor Deus, irrepreensível na Tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e de todo o povo do Senhor, agora, Senhor, e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Seja essa uma semana de grandes bênçãos, de grandes vitórias. Até domingo que vem estaremos juntos mais uma vez. Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.